Estamos ao vivo, uma boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais uma live de aquecimento para o evento O Profissional de Alta Performance. Para quem não sabe, no dia 18 de março, quinta-feira agora, vai acontecer o evento O Profissional de Alta Performance. Será 100% online, gratuito, onde eu vou te mostrar o caminho que você pode fazer para ser promovido trabalhando menos. O que eu quero dizer com isso? Você aumentar sua produtividade, se destacar no mercado de trabalho e passar para o próximo nível da sua carreira. Tudo isso com o Excel como aliado para você atingir esse objetivo. E para você participar do evento, quando terminar essa live, você acessa um link que está aqui no meu perfil do Instagram. É super rápido, você acessa esse link, você vai ser direcionado para uma página, onde você vai colocar o seu nome e o seu e-mail e pronto. A sua vaga já está garantida para esse evento. Ok? E hoje o tema dessa live de aquecimento vai ser, eu vou te mostrar os recursos do Excel em que você consegue aí aumentar a sua produtividade no seu trabalho, tá? Então, antes de mais nada, fique à vontade aqui para usar o comentário, fazer seus comentários, tirar as suas dúvidas, compartilhe essa live aí com o maior número de pessoas que vão se interessar aí por esse conteúdo, ok? Inclusive, no decorrer desta live, eu vou te mostrar um recurso que poucas pessoas conhecem e que é de extrema, nossa, ele é muito bom quando a gente quer poupar aí o nosso tempo. É bem interessante. Então, hoje vai ser inclusive aquela live, né, de aquecimento que eu vou abrir o Excel aqui dentro do Instagram. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. E pronto. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, nós temos uma tabela em que os valores são totalmente inventados aqui. E é uma tabela que tem várias linhas, ó, muitas linhas. Eu estou aqui com a rodinha do mouse e nós temos aqui diversas linhas, e ó, estou rodando aqui e não chego no fim dessa tabela. Não chego no fim dessa tabela. Então, o que nesses casos a gente já pode começar fazendo para nós ganharmos produtividade, né? Porque, inclusive, a gente pode definir aqui a questão da produtividade dentro do Excel. A gente tem duas vertentes, né? Que eu posso falar para você. Duas vertentes. A gente pode ganhar produtividade com o Excel fazendo dele, né, a nossa agenda, nosso gerenciamento, né, do nosso tempo, das nossas tarefas, desenvolvendo ali, né, os nossos projetos dentro dele, desenvolvendo, né, programas, sistemas, planilhas inteligentes, automações que supram ali a nossa necessidade, né? Então, essa é uma vertente, onde a gente coloca realmente o Excel para trabalhar para nós. E tem uma segunda vertente, que é a questão de nós ganharmos tempo, né, agilidade dentro ali do manuseio do próprio programa. Então, vou fazer uma mescla na live de hoje desses recursos, tanto de a gente ganhar tempo no manuseio do programa, do Excel, quanto dos recursos que a gente pode utilizar que vão agilizar o nosso tempo aí no dia a dia. Então, vamos lá. Então, já para essa tabela, ó, que é relativamente grande, que eu já havia mostrado, né? Eu estou rolando aqui as linhas e eu não chego aqui no fim. Então, já para eu acessar logo de cara, né? Eu quero acessar a última linha dessa tabela. Então, o que eu já posso fazer? Utilizar de atalhos. O Excel ele vive muito disso, né? Para a gente acessar a maioria dos recursos, nos deslocarmos, nos movimentarmos pela tabela, a gente pode utilizar de atalhos, que são combinações aqui de teclas que a gente aperta no teclado e já consegue aí
facilmente atingir aquele objetivo que a gente quer. Então, para acessar a última linha da tabela, eu posso apertar aqui a tecla Ctrl do teclado, e o Ctrl combinado com as setas de direção do teclado, a gente já consegue facilmente se movimentar pelos extremos da nossa tabela. Então, para eu ir até a última linha dessa minha tabela, seguro o Ctrl e a seta para baixo. Pronto, ó. Automaticamente já acessei aqui a última linha. Inclusive, ó, essa tabela tem 1083 linhas. Então, olha o tempo que levaríamos aqui para ficar nos deslocando aqui até a última linha, se não utilizássemos esse atalho. Aí eu quero ir para a linha superior da minha tabela, primeira linha, é só eu apertar o Ctrl também e a seta de direção, no caso, para cima. Então, automaticamente, aí eu já consigo esse deslocamento. Então, esse já é um exemplo de atalho, né? A combinação da tecla Ctrl com as setas de direção. E agora eu vou mostrar também que a gente pode utilizar esse mesmo atalho do Ctrl e as setas de direção com a adição da tecla Shift, que é onde eu consigo selecionar um intervalo de dados ou até mesmo uma tabela. Então, por exemplo, eu estou aqui na primeira célula dessa minha coluna. Vamos supor que eu quero selecionar até o fim toda essa minha coluna. Então, o que eu posso fazer? Utilizar o Ctrl, Shift, agora os dois juntos, apertados, e a seta para baixo. Então, olha que interessante. Agora eu já consigo ter todo o meu intervalo selecionado rapidamente, sem gastar o tempo de ficar selecionando aqui manualmente. Então, com isso, a gente ganha muito tempo ali no nosso dia a dia. E aí, posso agora também selecionar a minha tabela. Para eu selecionar a tabela inteira, só eu dar um clique aqui em qualquer célula dentro da minha tabela e também utilizar um atalho que é a combinação, né, do Ctrl e a letra T. Então, se eu aperto o Ctrl e o T, a minha tabela aqui, ó, já fica toda selecionada automaticamente. Então, olha só que tempo que nós levaríamos de ficar selecionando essa nossa tabela manualmente, que eu até poderia selecionar também com Ctrl. Ó, se eu selecionar aqui a primeira célula, Ctrl Shift, seta para direita. E agora Ctrl Shift e a seta para baixo, já selecionei a minha tabela. Eu já ganho uma praticidade nisso, né? Já ganho tempo nisso. Ou simplesmente botão, qualquer célula aqui dentro da tabela, Ctrl T, já selecionei tudo. Então, esses são exemplos, né, de atalho que a gente consegue se movimentar aí no manuseio da nossa tabela, da nossa planilha, bem rapidamente. Agora, o que a gente pode pensar em fazer? Eu tenho aqui também um recurso que já está aplicado aqui na minha tabela, que é o recurso de formatar tabela. Esse recurso, dentro do Excel, como que a gente descobre ele? Ó, eu estou com uma célula selecionada dentro da minha tabela, e aqui em cima, ó, o Excel já está me mostrando uma guia que se chama Design da Tabela. Então, é aqui que a gente, né, verifica que eu tenho recurso já aplicado dentro, né, da minha tabela. E para aplicar esse recurso, a gente vem aqui na guia Página Inicial. E dentro da guia Página Inicial, eu venho aqui no Formatar como Tabela. Então, é assim que eu aplico o recurso. Agora, por quê? Qual que é a importância? O que esse recurso tem a ver com a produtividade dentro do Excel? Por quê? Porque através desse recurso, o Excel ele discrimina, ao invés de ele já discrimina como um todo, que aqui nós temos uma tabela. Porque se a gente não aplica esse recurso dentro do Excel, para ele são só dados aqui que nós jogamos aqui dentro das células. Ok? E aí, com esse recurso, por que a gente é mais produtivo? Vamos supor que eu queira aqui acrescentar uma coluna que eu vou chamar de ano. Então, eu vou já preencher aqui minha célula ano.
Olha lá. Olha o que o Excel já aprontou para nós. Ele automaticamente, essa coluna ano, ele já incorporou aqui na minha tabela. Já incorporou na minha tabela. Já jogando a formatação, tudo certinho. E com isso já ganhamos tempo, né, no quesito que a gente fala aí da formatação, né? Já a nossa tabela já está nesse desenho. E aí, mais uma vantagem de a gente ter esse recurso, além de ele já acompanhar a formatação. Vou fazer nessa nova coluna que eu inseri, vou extrair o ano dessas minhas datas que eu tenho aqui, nessa minha primeira coluna. Aí, para fazer isso, eu vou utilizar uma função, que é a função ano. A função ano pede aqui a data, vou colocar a data e dar o Enter. Então, olha só já o que o Excel aprontou. Ele já replicou essa fórmula que eu fiz na minha primeira linha, ele já replicou para aquelas 1000 linhas que eu tinha aqui dentro da minha tabela. Olha que interessante. Ó. Então, ele já me poupa o trabalho de eu ter que aplicar a fórmula na célula e depois arrastar até para todas as linhas de dados ali que eu tenho na minha tabela. Então, com isso, ó, é extremamente eficiente, né, esse recurso. A gente já ganha produtividade porque ele automaticamente já se preocupa em padronizar ali a nossa tabela. Então, isso já agiliza e muito, além de poupar o nosso erro, né, de às vezes esquecer ali de colocar essa fórmula em alguma linha ali da nossa tabela. Então, essa é uma aplicação muito boa em que a gente consegue ganhar ali produtividade e ter uma eficiência, né, um trabalho ali com qualidade, sem erros. Outra coisa agora super interessante que ainda a gente pode falar nesse exemplo, nessa tabela de exemplo, é que a gente já consegue fazer cálculos apenas utilizando o nosso mouse. Ó. Eu tenho aqui uma coluna de valores e eu vou utilizar um atalho para selecionar toda essa coluna de uma vez. Posso utilizar aqui, ó, com a célula selecionada, apertar o Ctrl e a barra de espaço. Olha o que o Excel vai fazer para nós. Vai selecionar toda a coluna e olha lá os cálculos que a gente já consegue obter. Aqui embaixo, ó, ele já me dá, ó, de todos esses valores selecionados, ele me dá aqui, ó, a média desses valores. Ele está contando quantos valores eu tenho aqui. O valor mínimo, valor máximo e a soma. Então, ó, já alguns cálculos ali básicos eu já consigo ter apenas utilizando o mouse, só selecionando aí um grupo de células e ele já faz tudo isso para nós. Até se eu quiser reduzir esses cálculos que ele faz ou acrescentar, é só eu clicar com o botão direito que eu já tenho como ticar aqui, né? Quais são esses cálculos aqui que eu quero que ele faça. Então, esse já é mais um recurso em que a gente consegue ser produtivo. E aí você deve estar pensando, né? Nossa, mas o que é essa setinha amarela que eu tenho nessa planilha aqui? Então, essa setinha, ó, eu vou selecionar ela aqui. Ó. Vou clicar. Olha para onde eu fui. Eu fui para uma outra planilha dentro do meu arquivo. Então, aqui, nessa setinha, que é uma forma geométrica aqui dentro do Excel, seria uma forma geométrica. Nessa setinha foi aplicado um recurso, que é o recurso do hiperlink, que é um recurso também que a gente consegue uma produtividade absurda aqui dentro do Excel. Através desse hiperlink, a gente consegue o quê? Direcionar a pessoa que está mexendo ali no meu arquivo de Excel para outros locais dentro do meu próprio arquivo, né? Para outras planilhas, como também eu posso até direcionar essa minha pessoa para um site da internet, para algum arquivo que esteja dentro do meu computador. Então, esse recurso de hiperlink ele é muito interessante. Ó, porque só de eu apertar aqui essas setinhas, que poderia ser qualquer elemento aqui, uma imagem, uma bolinha, uma célula mesmo, a gente já consegue ter esse recurso do hiperlink. Então, olha que interessante, ó. Facilmente eu tenho essa
essa mobilidade aqui dentro do meu arquivo em segundos, né? Apenas clicando aí em objetos. E nesse segundo caso, nessa segunda planilha, qual que é o recurso que a gente vai explorar aqui? Eu tenho aqui uma célula com o mês de janeiro preenchido. Aí vamos supor que eu queira nas células seguintes preencher os outros meses. Então aqui, ó, fevereiro, março, abril. Só que, obviamente, pessoal, que nós não faremos isso manualmente. Por quê? Porque o Excel, ele entende os meses. Ele entende os meses. Então, só de a gente selecionar uma célula que tem um mês ali dentro dessa célula, na seleção da célula, eu tenho aqui, ó, um quadradinho, bem no cantinho aí inferior direito, eu tenho um quadradinho preto, que é o que a gente chama de alça de preenchimento. Então, toda vez que eu acesso esse quadradinho, clico nele e arrasto para alguma direção, vou arrastando para baixo aqui no caso. Olha o que ele vai fazendo, ó. Ele vai preenchendo automaticamente com os meses para nós. Olha só que interessante. Isso para qualquer direção. Arrastei para baixo, se eu quisesse arrastar aqui para a lateral, ele também iria preenchendo. Para cima, para o outro lado, ele ia preenchendo. Então, com isso também, a gente consegue ganhar tempo, né? E um outro exemplo aqui, ó, estou nessa célula, né? Essa célula D3. E agora eu quero colocar a data de hoje aqui como exemplo. Então, vou aqui colocar a data de hoje. Tá vendo que eu coloquei aqui bem rapidamente, né? Você nem viu aqui eu digitar. Por quê? Porque eu também utilizei um atalho para colocar a data de hoje. Eu apertei a tecla Ctrl e ponto e vírgula. Então, quando eu aperto Ctrl, ponto e vírgula, o Excel já mostra automaticamente a data que está no relógio do computador, que seria a data de hoje. Então, com isso também, mais uma vez, estamos ganhando tempo. E aí, qual que é o artifício que eu queira fazer? Vamos supor que essa célula aqui, eu vou vir aqui na minha alça de preenchimento também, e vou arrastar para qualquer direção, no caso para baixo. Vou fazer aqui, arrastar algumas células. E olha o que vai acontecer aqui. Quando a gente tem data e faz esse artifício de arrastar para alguma direção, a alça de preenchimento, a primeira coisa que ele faz é incrementar, né, números para nós. Os dias, no caso, né? Então, aqui ele foi para o dia 15, foi para o dia 16, dia 17, 18, 19 e assim por diante. Agora, vamos supor que esse incremento eu não queira que ele faça no dia, e sim no mês. Eu quero que ele mantenha o dia 15. Então, o que eu posso fazer? Quando eu faço esse movimento de arrastar, vou arrastar aqui, ele vai me mostrar um símbolo aqui, ó, que é mais opções que eu quero que ele preencha, né? Quais a modalidade de preenchimento que eu quero. E eu já tenho a opção aqui, ó, de selecionar preencher meses. Então, quando eu marcar aqui, olha só que interessante. Então, ao invés de ele incrementar os meus dias, ele está incrementando o quê? Os meses. Então, olha só que interessante. Ao invés de a gente ir de mês a mês, já utiliza aí a alça de preenchimento, as opções de preenchimento, né? Que a gente já consegue rapidamente aí preencher com os dados que a gente precisa. Muito interessante, né? Coloque aí para mim nos comentários se você já sabia dessa aí sobre a alça de preenchimento. Vamos para o próximo exemplo. Vou clicar aqui no meu hiperlink, ó. Então, agora, esse recurso que eu vou mostrar agora, pouquíssimas pessoas sabem desse recurso. Pouquíssimas pessoas. E ele nos ajuda muito, mas muito mesmo. Então, aqui, ó, só como exemplo, a gente tem nomes de alguns filmes, né? E entre parênteses estão o ano de lançamento deles. E vamos supor que nesta coluna aqui, eu queira colocar o ano, só o ano do lançamento. Então, eu poderia colocar aqui, né, 2019, 2009, 1997, 2015. Eu poderia fazer isso manualmente. Só que
aqui é um exemplo didático, a gente tem aqui 6 valores. Já pensou se nós tivéssemos aqui 600 filmes e quiséssemos fazer a mesma coisa? Então, obviamente, que a gente não vai fazer de uma maneira manual. Olha só, neste caso, o que a gente faria? Eu vou colocar aqui nessa célula, nessa coluna, né, que é a coluna C, o padrão que eu quero extrair desse meu texto que está na coluna B. Então, no caso, eu quero aqui o ano, são esses 4 números. Agora eu coloquei esse padrão, então, na primeira célula. Feito isso, o que eu vou fazer? Simplesmente selecionar essa célula e agora vem a mágica, hein? É só eu apertar a tecla Ctrl e a letra E do meu teclado. Tcharam! Olha lá o que o Excel fez. Ele automaticamente copiou esse padrão para as outras linhas de dados. Olha só que interessante. Esse atalho, né, que é o Ctrl E, é o recurso do Excel, que é o que a gente chama de preenchimento relâmpago. O preenchimento relâmpago, só tem um detalhe aqui, que ele existe dentro do Excel a partir das versões 2013. Então, se por acaso o seu Office, ali, aquele Excel que você mexe, é uma versão anterior, 2010, 2007, não vai ter. Mas, a partir de 2013, nós já temos esse recurso maravilhoso que a gente consegue ganhar muito tempo com ele. Inclusive, aqui embaixo eu tenho um outro exemplo. Ó. Eu tenho aqui algumas datas, né? São textos aqui, tá? Foram escritas datas por extenso. E aí aqui, novamente, nessa coluna ao lado, eu vou colocar o padrão que eu quero extrair desses textos. Então, eu vou fazer aqui, ó, colocar o número 21, por exemplo. Ou seja, eu quero extrair o dia. Venho no meu 21, aperto Ctrl E e pronto. Já consegui automaticamente extrair aí todos os meus valores. Agora, se eu quiser diferente também, eu quero extrair o mês. Então, vou colocar a palavra abril aqui, que é o mês referente a essa minha data, esse padrão. Hora que eu dou o Ctrl E, pronto, já extraio aí automaticamente todos os meses da minha base, aí, da minha coluna de dados. Então, isso, olha, esse recurso com certeza ajuda e muito no nosso dia a dia. Sempre quando a gente tem um padrão, que é extrair esse padrão de uma coluna de dados, é o preenchimento relâmpago que você sempre precisa lembrar. Ok, pessoal? Então, vamos para mais um exemplo. Agora, a gente tem aqui uma tabela simples aqui, bem didática, para a gente ver a eficiência das funções que existem no Excel. O porquê, né? Aqui vai ficar claro o porquê que é interessante a gente sempre trabalhar com fórmulas, com funções dentro do Excel, que com certeza otimizam o nosso trabalho. Vamos imaginar a seguinte situação aqui. Ó. Foi feita uma tabela, onde foram relacionados alguns alunos. Aqui nós temos as notas desses alunos. E aí temos a informação de média e a situação, se o aluno foi aprovado ou reprovado. E a informação da média da escola, aqui no caso, foi informada aqui nessa célula em amarelo. Então, para a média 5, se a média da escola fosse 5, nós temos essa situação aqui para cada aluno. Se a média da escola muda, por exemplo, a média 7, vou colocar o número 7 aqui, e olha só, automaticamente o Excel está analisando para nós qual aluno passou ou não. A gente só discriminou aqui qual vai ser a média, o Excel está fazendo esse trabalho para nós. Então, já pensou, se é uma escola que tem 1.000 alunos, automaticamente o Excel está fazendo para 1.000 alunos essa análise. Isso em segundos. Milésimos segundos, né? Frações. Agora, vamos supor esse aluno aqui, primeiro aluno, João. O João, a nota dele saiu errada, essa nota aqui da primeira prova, né? Vamos supor que ele tirou, na verdade, 6.
Então, olha que interessante. Automaticamente, o Excel já atualizou a média desse aluno para nós. Se ele tirasse 9, o Excel atualiza a média e atualiza também a situação dele, porque agora ele está acima da média. Então, o status dele aqui foi aprovado. E isso tudo a gente conseguiu, essa automação, por quê? Por causa que nessas células da situação foi utilizada o quê? Funções. No caso aqui, foi utilizada a função C, que sem dúvida alguma é uma das funções mais utilizadas dentro do Excel. E ela faz, né, esse tipo de situação, de a gente fazer uma comparação aí, lógica de informações. Então foi utilizada a função C. Aqui, por exemplo, foi utilizada a função média, que já calcula automaticamente uma média, seleciona uma faixa de dados para o Excel e ele calcula a média. A gente não precisa fazer igual a gente faz na calculadora, né? Ah, eu vou somar todos os valores primeiro. Depois eu preciso contar quantos valores ali eu somei, porque com o número de valores que eu tenho que eu preciso dividir aquela minha soma. Então eu não preciso ter esse trabalho. Simplesmente é só acessar a função média que o Excel já vai fazer isso para nós. Então é através das funções que a gente consegue dar, né, a inteligência na nossa planilha. Facilmente ali o Excel trabalha para nós quando utilizamos funções. E aí, para um próximo e último exemplo, vamos entrar também aqui no exemplo da média, né, da tabela. Só que agora eu vou mostrar o seguinte. Vamos supor que eu vou querer fazer uma tabela nova, do zero. Essa tabela aqui não interessa mais para mim. Não interessa. Então, o que eu vou fazer? Eu selecionei aqui minha tabela toda e vou apertar o Delete para apagar essa tabela, literalmente, para eu construir uma do zero. Só que quando eu apertei o botão Delete, olha o que aconteceu. Os meus valores sumiram, só que o formato, né, a formatação das células, ou seja, as cores, as bordas, eles ainda ficaram aqui. Mas não, eu queria realmente zerar, ter um espaço em branco aí para eu construir a minha nova tabela. Então, no nosso caso, o delete já não ia mais servir. Por quê? Porque ele mantém o formato das células. Então aqui, olha só que interessante. O que eu posso fazer? Vou selecionar toda a minha tabela e eu tenho um recurso, um artifício, que ele fica aqui, ó, na guia página inicial. Página inicial. Eu venho aqui acessar o meu comando limpar, que é uma borrachinha. Ó. Então eu tenho essa opção de vir aqui no limpar tudo, na hora que eu seleciono. Pronto! Realmente eu estou com células zeradas. Ele apaga todo tipo de formatação, seja conteúdo, o conteúdo da célula, letra, cor, tipo da letra, cor, borda das células, ele limpa tudo. Então, com isso, ó, eu já tenho ganho também essa produtividade, porque já pensou, eu teria que ali desmarcando, né, tirando ali, pintando, tirando o preenchimento das células, tirando as bordas das células. Então, para eu não fazer esse procedimento manual, o que eu posso fazer? Utilizar esse recurso aí do limpar. Então aqui, o objetivo foi mostrar para você que a gente tem tantos artifícios no Excel, eu dei uma pincelada em alguns, que nos fazem ser mais produtivos no nosso trabalho, tanto para a vertente, né? Para aquela questão de fazer o Excel cada vez mais, fazer as nossas atividades, trabalhar para nós, né? De fato, ou seja, a gente só coloca os dados e ele já, a inteligência que a gente coloca nele, ele já faz todo o trabalho. Essa é uma vertente. E também a gente tem recursos e artifícios que nos possibilita, né, ganhar bastante tempo e nos possibilita ser ágil no próprio manuseio ali dentro da ferramenta, né, do Excel, que é através dos atalhos, né? A grande maioria é através dos atalhos. E tem o preenchimento relâmpago aí que poucas pessoas conhecem, mas que nos ajuda muito para fazer certos tipos de análises e extrair resultados também. Né?
E para finalizar, então, ó, para você, né, que perdeu o comecinho dessa live, no dia 18 de março, nessa quinta-feira agora, vai ter o evento O Profissional de Alta Performance. Ele é totalmente online, 100% online e gratuito. E se você ainda não se inscreveu para esse evento, ao terminar essa live, você acessa aqui o meu perfil do Instagram, vai ter um link. A hora que você clicar nesse link, você vai ser direcionado para uma página. É bem rapidinho, você vai preencher só seu nome, o seu e-mail e pronto, sua vaga já está garantida. E aí pode, né? Você pode me perguntar, nossa, mas por que? Já que ele é online, é de graça, por que eu preciso me inscrever? Bom, por que você precisa se inscrever? Porque eu quero, nesse dia do evento, só as pessoas que de fato estejam comprometidas com o objetivo de serem promovidas trabalhando menos, contando com o Excel como aliado para você atingir esse objetivo. Então é por causa disso. Eu quero o seu comprometimento. Só as pessoas que estão comprometidas mesmo com esse objetivo. E além disso, por que eu peço o e-mail? Porque no dia do evento você vai receber por e-mail esse seu acesso para você participar do evento que vai acontecer às 8 horas da noite. Ok? Então com isso a gente encerra mais essa live de aquecimento para o evento. Lembrando que ainda, no decorrer dessa semana, teremos aí diariamente lives onde eu vou te mostrar sempre aí atalhos e obstáculos que você precisa saber para atingir esse objetivo, ok? Então, obrigado aí pela presença de todos e uma boa noite a todos.